E a gente tá aqui já direto do estúdio, porque teve show do São Paulo, Bruno Prado. Olha só. Quando parece que eu vou parar de falar do Zubeldia, vem um 3-0 avassalador, uma onda tricolor, com o Lucas Moura arrancando de trás do meio-campo. Lucas Moura, baita gol de cabeça também, tá? Os 2 gols foram golaços do Lucas Moura, um frangaço do Léo Jardim, que ajudou o São Paulo a fazer 3-0 no Vasco, hein? 3-0 é um baita resultado para quem tava naquela dúvida, o São Paulo vai para a Libertadores, não vai. Tem totais condições o São Paulo de se classificar para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, e é o Zubeldia respirando aliviado, porque depois das eliminações teve reunião a portas fechadas com o presidente. Zubeldia, Zuzu, como o Vanderlei Nogueira diz que eu chamo, Bruno Prado, segue bem no São Paulo. É bom deixar isso claro. Foi eliminado pelo Atlético Mineiro, normal, mas jogou mal os 2 jogos, e foi eliminado pelo Botafogo nos pênaltis, por causa de 2 gols perdidos. O Lucas perdeu um pênalti e o Caleri perdeu um gol sem goleiro contra o Botafogo. Ou seja, o São Paulo do Zubeldia poderia ter eliminado o melhor time do Brasil no momento da Libertadores. Jogo duríssimo. Então, é o São Paulo embalado de novo no Campeonato Brasileiro. Um baita jogo do São Paulo, hein, Bruno? O São Paulo, que todo mundo estava esperando, e aí, será que agora vai, focando no Brasileiro, vai jogar bem, vai conseguir chegar na Libertadores? Alimenta a esperança do torcedor para a Libertadores no ano que vem. Tem toda a condição, sim, de conseguir essa vaga. São Paulo precisava recuperar rápido, né? Vinha de eliminação, depois a derrota para o Cuiabá, que foi realmente um jogo muito ruim. Então precisava recuperar e recuperou. Fez um gol logo no início, com uma falha feia do Léo Jardim. E no primeiro minuto do segundo tempo, esse gol do Lucas, o Vasco, todo mundo lá na frente, o Lucas arrancou, teve um jogador que falhou, a bola passou por ele ficou no mano a mano com o Maicon, ele atropelou o Maicon e fez o gol do São Paulo, e aí acabou o jogo, 2-0 com 1 minuto do segundo tempo, o Vasco não ia conseguir incomodar, o Vasco incomodou muito pouco o São Paulo no jogo, aí o São Paulo conseguiu uma boa vitória, mais tranquila do que o esperado. E não tem nenhum motivo para alarde, para ameaça ao treinador. O trabalho do Zubeldia é bom. Ele tem defeitos como qualquer um. Não existe perfeição, não existe o cara que não erra. Mas está dentro do normal, né? E se tem pressão é mais interna do que externa. Não tem nenhuma pressão assim de torcida em estádio, gritando, se manifestando, não tem nada disso. O trabalho do Zubeldia tem virtudes e defeitos como de qualquer treinador, mas na média é bom. São Paulo faz a sua melhor campanha em Campeonato Brasileiro desde 2020. São Paulo... O dia falou ontem na coletiva 11 pontos a mais do que na temporada passada. Sim, é verdade. Na temporada passada o São Paulo terminou em 11º. O São Paulo nos últimos 3 anos foi 13º, 9º e 11º. Desde 2020 não faz uma campanha boa assim no Brasileiro, a melhor desde 2020. Nas Copas não acho que teve nada de anormal. Ele teve a detalhes de eliminar um time que é melhor que ele, que é o Botafogo. Jogou menos que o Botafogo, é verdade, mas o Botafogo é melhor mesmo. Acho que o São Paulo até foi bem, conseguiu reverter. Nos 2 jogos ele fez um primeiro tempo muito ruim, foi dominado pelo Botafogo, poderia ter sido liquidado, conseguiu manter o resultado. E no segundo tempo ele reagiu, acho que tanto no Engenhão quanto no Morumbi. E contra o Atlético, o confronto foi ruim. Como eu falei, não é um trabalho perfeito, não é um trabalho que não tem defeitos, claro que tem. Mas o São Paulo não tem por que mexer, é mexer por mexer, não tem por quê. E o São Paulo, nos últimos anos, o problema não é treinador. Acho que até o São Paulo, pode ser até por um pouco de sorte, mas os últimos treinadores do São Paulo foram bons. O Carpini não dá para avaliar muito, porque ele não ficou muito tempo, mas o Diniz para mim foi bem no São Paulo, o Crespo para mim foi bem, o Rogério foi bem, o Dorival foi bem e o Zubeldia está bem. Então não é esse problema. São Paulo hoje ele não consegue lutar por um título brasileiro porque ele tem problema financeiro. E é uma coisa que a partir do ano que vem talvez comece a melhorar, que o São Paulo vai passar por um processo de reestruturação. E isso é mais um motivo para manter o Zubeldia. Ele já conhece o clube, não vai ter grandes investimentos. Isso já é uma coisa aprovada pelo Conselho, todo o processo de reestruturação financeira. Então, para que você vai trocar um treinador num ano que você não vai reforçar o time? Então, é o cara que está aí, que já conhece os caras, sabe o que pode tirar. Você vai ter que tirar mais dos que já estão lá. E o Zubeldia conhece os jogadores. E tem isso, né? O São Paulo se reestruturando, aí é pra ficar ali no patamar de Flamengo, Palmeiras, porque é uma torcida gigantesca,
É a terceira do Brasil, né, Bruno? É a terceira maior torcida do Brasil. É um clube que tem títulos adoidado, não vai ter tanta pressão, porque acabou de conquistar um título, isso é importante. Acabou de conquistar um título de Copa do Brasil. O São Paulo vivia um jejum que incomodava o torcedor. Então, pronto, conquistamos um título. Agora, torcedor, entenda, o São Paulo precisa voltar a ser o protagonista que sempre foi. E se o São Paulo fizer um trabalho decente, como parece que vai fazer, com a aprovação do Conselho, para se reestruturar financeiramente, aí o São Paulo tem tudo para voltar a ser uma potência. Mais uma vez, e como disse o Bruno, disputar título brasileiro, disputar título de Libertadores. E a gente vai acompanhando, não sei se vocês também concordam comigo, que o futebol brasileiro, ele vai se fortalecer muito, gente. A gente teve aí períodos de hegemonias. A gente teve a hegemonia do Corinthians, agora em 2012, que ganhou Libertadores, Mundial, Brasileiro. Teve a hegemonia do São Paulo, que ganhou os 3 títulos brasileiros com o Muricy. Tem agora a hegemonia do Flamengo e do Palmeiras, que vem conquistando títulos. Eu acho que isso vai acabar no futebol brasileiro. Porque, ó, agora a gente vê as SAFs com muito dinheiro. Botafogo. Tem aí 7 jogadores convocados para seleções. Atlético Mineiro, também SAF, gastando dinheiro. Cruzeiro, SAF, vai gastar dinheiro. Flamengo e Palmeiras, potências financeiras. Já temos aí 5. Fortaleza se reestruturando ali como um clube do Nordeste que faz frente. Imagina se o São Paulo se reequilibra, o Corinthians, Bahia com o Grupo City. Imagina se o Corinthians se reequilibra, que não é o que parece que está acontecendo, a gente tem que ser sincero. Mas se o São Paulo se reequilibrar e o Palmeiras já equilibrado, o Corinthians vai ser obrigado a se reestruturar. Isso é importante também. Mauro César Pereira, o que falar desse jogo do São Paulo, da sua alegria ao me ver quando chegou no estúdio, falou, olha quem está de volta. O Marajá. Ao nosso estúdio. E aí, Mauro César Pereira? Saiu da praia e voltou pro estúdio, certo, mano? Não, mas eu tava lá, trabalhando no estúdio lá. Achei que ia estar mais queimado também. Não, né? é trabalho. Tem medo de sol, né? É trabalho, dedicação. É. Agora, Mauro César Pereira, eu já volto com o Zubeldia. Zubeldiado. 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 Porque foi uma baita atuação. E mantém o cara ali, né, Mauro? Você concorda com o Bruno? Não tem por que pensar em trocar de treinador o São Paulo. E outra, o que esperar desse novo São Paulo para o ano que vem? Dá para acreditar que agora com a assinatura do Conselho, com tudo, o São Paulo vai botar os pés no chão para reestruturar o clube financeiramente? Não, do ano que vem o que dá para esperar é investimentos que não serão significativos como em outros clubes, né? O que não significa que não vai ter dinheiro nenhum para investir. E eu acho que tem que ter uma boa comunicação com a sua torcida, né? Em que sentido? Todas as situações favoráveis que virão a partir de uma política de redução de dívida, de renegociação com credores, buscando alavancar receita, ou seja, saneamento das finanças do clube, isso tem que ser muito bem comunicado para o torcedor perceber que está melhorando. Imagina o seguinte, o cara está doente, aí ele vai lá e começa um tratamento, aí faz um exame, aí você pega esse exame e mostra, olha aqui, ó, melhorou essa taxa, isso aqui estava ruim, está bom agora, esse aqui não está muito bom não, tem que melhorar. Aí passa mais um tempo, olha, outro exame, ó, já melhorou aqui mais, o outro que não estava bom, essa outra taxa está legal agora, mas ainda falta aqui e ali, e assim você vai. No Flamengo foi assim, né? O Flamengo foi assim. Ó, caiu a dívida, olha, negociamos aqui, olha, tinha trocentas ações da Justiça do Trabalho, agora tem menos, tem metade. E o torcedor começa a perceber que alguma coisa está acontecendo, ou seja, que estão tratando da saúde financeira do seu clube. Isso é importante demais para ter o apoio da massa. E é importante também que as pessoas do clube entendam isso, porque a gente vai lembrar que houve um início de temporada em que o Muricy e o Rogério Ceni, e o Muricy continua lá, citaram o Corinthians como se fosse uma referência. Não, tem que investir, se não investir não dá. Foi ou não foi? Né, Bruno? Foi no áudio que acabou vazando. Exatamente, não, tem que investir. Amigo, né? O Corinthians investe, temos que investir. Não dá para investir, gente, dessa maneira, isso é uma loucura. O São Paulo tem que parar com isso, tem que se organizar, porque senão o que vai acontecer? Vamos pegar com os rivais. Um está na série, os rivais paulistas, né? Não só o Trio de Ferro, mas o Santos também. Santos está na Série B, então, nesse momento, deixa de lado. Corinthians, bem, o Corinthians tem a maior dívida do Brasil, disparado. Não é referência. Quem é referência? Palmeiras. O São Paulo consegue competir com o Palmeiras? Eliminou 2 Copas do Brasil, sim, mas o Palmeiras pode ser tricampeão brasileiro.
Mas ele ganhou a Copa do Brasil ano passado. Sim, o Palmeiras já ganhou também uma Copa do Brasil recente, ganhou 2 Libertadores, Recopa, tricampeão paulista. Você quer ser o Palmeiras ou quer ser o São Paulo de hoje? Eu quero ser o Palmeiras, não quero ser o São Paulo. Então preciso corrigir isso aqui para poder competir com o Palmeiras. O São Paulo tem o seu estádio, o estádio é dele, quitado, gera receita, não é como o caso do Corinthians, que o estádio não está pago e drena a receita. Ou do Palmeiras, que foi feito numa parceria que gera dinheiro para o clube. Então o São Paulo tem toda a condição. Agora, eu acho que é muito importante essa comunicação, porque vai ter gente criticando, vai ter gente na mídia dizendo que tem que contratar, porque sempre tem. Aquela balela, isso eu escutava já nos anos 70, quando eu era garotinho. Tal clube não pode ter um elenco desse. Como é que não pode? Você não tem dinheiro, é o que você vai ter, amigo. Sempre tem essa conversa, né? O cara vê um time grande, um clube grande com um time mais fraco. Esses jogadores não têm condições de vestir essa camisa, amigo. Vai vestir a camisa que você pode pagar. E o São Paulo, ele não vai colocar um time de Série B. Ele não vai colocar um time para ser campeão brasileiro. Não vai. Começando, não tem também. Não tem também. Mas depois de algum tempo, não sei quantos anos, 2, 3, 4 anos aí, é difícil dizer, né? Vai depender de como as coisas vão transcorrer. O clube vai estar saneado. E aí vai ter condições de brigar num outro patamar. Porque no longo prazo, se não fizer nada, e o Palmeiras não sair do trilho, e o Palmeiras não dá nenhum sinal de que vai sair do trilho, está no terceiro presidente, Paulo Nobre, Gagliotti e Leila Pereira. E o Palmeiras continua na mesma pegada. Provavelmente Leila de novo, mas na sequência que tem a eleição. E quando ela sair, que entrar um outro, dificilmente vai mudar, porque é assim, o clube está no prumo, gente. Então você não vai competir com o Palmeiras nunca mais. Vamos viver disso aí. Circunstancialmente eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Mas é só isso? Isso basta? De que adianta você eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil, ganhando ou não, o Palmeiras ser tricampeão brasileiro, como poderá ser. Não é, mas é bicampeão e pode ser tri. Ele está ali na briga com o Botafogo. E o São Paulo briga para chegar o quê? Na vaga direta na Libertadores. É muito pouco. É muito pouco. São Paulo tem que pensar grande, né? Agora, na época, Mauro, o Flamengo se livrou de jogadores caros também. Será que isso vai acontecer no São Paulo? Porque é bom o torcedor saber. Será que jogadores hoje... Por exemplo, o Lucas Moura, que é um salário altíssimo. Será que ele continua? Eu acho que deve continuar, porque o Flamengo, por exemplo, Wagner Love, não renovou com o Flamengo, né, naquela época. Na verdade, o Wagner estava com o contrato em vigor, o Flamengo tinha que pagar ainda ao CSKA, o Flamengo devolveu, os russos, para a sorte do Flamengo, os russos queriam um atacante, e o Flamengo falou, não tem como te pagar, Wagner, esse salário que você ganha aqui não dá e tal, os russos queriam, fizeram um acordo, devolveram o jogador, e o que o Flamengo faltava pagar não pagou, porque devolveu o jogador, e o que pagou ficou como se fosse um empréstimo caro, né, pelo período que ele jogou. E o Wagner era um jogador importante, um dos melhores atacantes brasileiros naquele momento. Isso tem 11 anos, gente, faz tempo, né? Agora está jogando 40, mas ele estava no auge dele. Então, por isso que eu estou falando, né? O Flamengo se livrou de destaque. Será que isso vai acontecer no São Paulo ou não? Só não vai contratar mais? Eu acho que aí é o seguinte, aí o São Paulo vai ter que pegar essa realidade financeira dele, ver o que ele pode gastar por mês com o seu elenco e tomar decisões. Por exemplo, vai renovar com o Rafinha? Vai ficar com o Luiz Gustavo? Esses dois já estão com quase 40 anos. O Luiz Gustavo consegue ser mais útil do que o Rafinha, na minha opinião. O Rafinha não consegue mais jogar como lateral no nível que você espera, né? Então, vai ter que tomar decisões. De repente, vamos manter 2 ou 3 caras aqui que são mais caros, que são meio que o alicerce do time, e vamos trabalhar com outros jogadores, usar mais a base. Até por isso, não tem menor cabimento essa coisa de ficar fritando o técnico. A tendência é o técnico atual, o Zubeldia, para o ano que vem, ele conhecendo com mais profundidade o elenco. Quando eu falo conhecer o elenco, gente, é conhecer mesmo. Você conhecer o jogador e ouvir falar é uma coisa, trabalhar é outra. Você conhece o cara, vê que funções ele joga, até que ponto ele se adapta naquele papel, se ele se empenha ou não. Você pode contar com aquele cara, quem é ponta firme, quem não é. Ele já sabe. E vai entendendo melhor também na base quem é que pode aproveitar. Ele colocou o time reserva, ganhou do Cruzeiro, time reserva. Perdeu em casa depois para o Inter, né? Também com o time reserva. Ganhando ou perdendo, ele está vendo que são os meninos que podem ser aproveitados, já tem gente subindo. Então, assim, eu acho que não vai ser... O Bruno fala muito isso. Não está ganhando muita coisa. Não vai mudar muito. Do ponto de vista de conquista, não vai mudar muito. Agora, vai ter um progresso. Como eu sempre digo, se o Leco tivesse feito isso, o São Paulo hoje estava na outra situação e o Leco seria lembrado como o presidente que colocou o São Paulo nos eixos. Mas não, ele ficou ali naquela tentativa e erro. Foi na gestão do Leco, por exemplo, que surgiu a aventura Daniel Alves, que não conseguiu pagar e virou uma dívida tremenda para o clube. Sobre o Lucas... Ainda existe. Ainda existe, vai continuar pagando. Até ele fazer acho que uns 43 de idade. Já está saindo o iPhone 16.
Ele vai trocando. Ele vai chegar até o 30. São Paulo está pagando. Você, até terminar a dívida, o iPhone vai estar no 25. Vai estar no 16. Isso. E vai pagando, Agora, assim, o Lucas, assim, acho que é um jogador importante para o São Paulo, de ter uma referência. Ele, Caleri. Agora, a questão é fazer as contas. Tem que encaixar ali nesse orçamento. O São Paulo vai ter que andar dentro de um orçamento específico. Mas, assim, é um remédio amargo que tem que ser tomado em algum momento. Se não tomar, vai continuar nessa situação. Se vê ano passado, ganhou a Copa do Brasil. Ok, e daí? Esse ano, não ganhou título nenhum. E você vê o rival já é campeão paulista, e pode ser tri brasileiro. Que o Palmeiras não ganha o campeonato. Ele chega em segundo. Libertadores, né, Mauro? Que ganhou recentemente. Recente. Eu estou falando agora desse ano. Semifinal. Esse ano não chegou, mas ele desde 2018, só em 19, ele não tinha semifinal, pelo menos. Está sempre ali. Sim. E esse ano, que não ganha o campeonato, ele vai ficar provavelmente segundo se não for campeão. Porque você está ali batendo, sempre ali brigando. Entendeu? E o São Paulo, se ele quiser brigar de igual, ele vai ter que mudar essa política, tem condições para isso. Agora, a questão é executar realmente o plano da maneira que ele tem que ser feito, né? Vamos ver. Saiu uma reportagem no UOL com a informação de que o São Paulo tem a intenção de manter o Rafinha e o Luiz Gustavo, mesmo que os dois decidam se aposentar ao final desse ano. O São Paulo aguarda o fim da temporada para conversar com os dois jogadores e entender o que eles pensam para o futuro. O clube vai levar para a dupla sua avaliação interna e quer ouvir a opinião pessoal de cada um sobre suas condições físicas. O São Paulo não descarta oferecer contratos de 6 meses ou 1 ano, caso os jogadores topem continuar atuando pelo clube. No entanto, o clube quer ouvir dos próprios jogadores a opinião deles. São jogadores hoje provavelmente caros. E aí já é uma coisa para o torcedor começar a se questionar, será que o São Paulo vai cortar gasto mesmo? Está querendo renovar com os dois? Ou já seria um plano dessa reestruturação? Vocês querem renovar? 6 meses com salário baixo, porque a gente ainda acha vocês importantes, inclusive nos bastidores. Isso aí tem que ser avaliado, né? O São Paulo tem que levar a sério o que a diretoria mesmo propôs e que está aí aprovado para começar. Sobre a atuação deles dentro de campo esse ano, o Rafinha não fez um bom ano. O Rafinha teve contusões, isso atrapalhou, claro, mas ele não fez uma boa temporada. Ontem mesmo estava no banco, jogou o Igor Vinícius. O Rafinha é um lateral, hoje, o atual momento dele, de características muito específicas. É praticamente um terceiro zagueiro ali pela direita, que até qualifica a saída de bola, mas não foi um bom ano do Rafinha. Tecnicamente, não tem assim, uma justificativa para renovar mais um ano. O Luiz Gustavo, eu gostei da temporada dele. O Luiz Gustavo jogou bem. Não sei quando o Pablo Maia vai voltar e como vai voltar, uma pena, porque o Pablo Maia joga muita bola, teve uma contusão séria na 3ª rodada do campeonato, perdeu o campeonato inteiro, não vai voltar esse ano, vamos ver ano que vem como ele vai voltar. Então o Luiz Gustavo eu acho interessante, até falando do jogador de futebol, eu acredito que ele consiga jogar mais um ano e num bom nível. Ele falhou no gol do Botafogo no Morumbi, mas isso acontece, o jogador vai falhar, vai errar, mas na média o Luiz Gustavo foi bem. O Luiz Gustavo eu acho que é interessante, ainda levando em conta a questão do Pablo Maia, que não dá para saber como vai voltar. O Alisson, que é outro que fez muita falta quando machucou, já está treinando fisicamente, até com bola também. O Alisson é capaz de voltar esse ano ainda, mas o Pablo Maia, infelizmente, é uma interrogação, porque é um jogador que podia estar até na seleção brasileira agora. Foi convocado pelo Dorival na primeira convocação dele.